Olá, pessoal! Alguém aqui curte ler ou assistir romances policiais e seguir de perto como a polícia desvenda os casos mais difíceis? Ou talvez algum de vocês sempre sonhou em tornar-se um detetive quando era criança? Se sua resposta é sim, testaremos se você teria sido um bom profissional em assuntos criminais. No vídeo de hoje apresentaremos 7 enigmas criminais que farão você quebrar a cabeça. Se você conseguir desvendar todos eles, então você poderá se considerar o próprio Sherlock Holmes. Vamos lá! O assassinato de um milionário. Um famoso magnata chamado George Smith foi morto num domingo à noite. Após a chegada da polícia, verificou-se que no momento do assassinato, outras 5 pessoas estavam na casa. A esposa do Sr. Smith, o cozinheiro da casa, o mordomo, a empregada doméstica e o jardineiro. Durante o interrogatório, todos disseram ao policial o que estavam fazendo naquela noite. A Sra. Smith disse que estava sentada perto da lareira, lendo um livro. O cozinheiro afirmou que estava preparando o café da manhã. O mordomo contou que estava dando ordens aos outros funcionários na sala de estar. A empregada falou que estava lavando pratos. O jardineiro disse que estava regando as plantas na estufa. E imediatamente após a conversa, o policial prendeu o assassino. A pergunta é: quem era o criminoso e como o policial descobriu quem ele era? A resposta correta é o cozinheiro. Como foi descrito no início, o assassinato foi cometido à noite e o cozinheiro disse que estava preparando o café da manhã. Esperamos que você tenha conseguido resolver esse mistério. Vamos para o próximo. Um assassino burro. Um detetive estava conversando com um médico na sala de espera de um hospital para descobrir detalhes sobre um caso que investigava. Sua conversa foi interrompida bruscamente por um homem que entrou pela porta gritando que alguém havia atirado na sua esposa. O detetive imediatamente lhe pediu para contá-lo o que aconteceu. O homem se apresentou como o Sr. White e disse que estava no trabalho quando a sua empregada ligou e disse que algo terrível havia acontecido com a sua esposa e ela estava na UTI. Depois disso, ele imediatamente desligou o telefone e correu para o hospital. Assim que o Sr. White terminou a sua história, o detetive o prendeu por tentar matar a sua esposa. Atenção, a pergunta é: por que o detetive fez isso? Chegou a hora de descobrir a resposta. Ao contar a sua história, o Sr. White mencionou que a sua esposa foi baleada, mas não tinha como ele saber sobre o tiro, porque a empregada lhe havia dito apenas que algo ruim aconteceu com a sua esposa. O Sr. White acabou falando demais e, portanto, foi detido instantaneamente. A fuga. Uma vez, um detetive recebeu a tarefa de encontrar um criminoso que escapou da prisão. Ele sabia que o criminoso estava em uma das 3 casas próximas, mas precisava saber o endereço exato para não deixar o meliante fugir. Para começar, o detetive fotografou as casas de cima usando um drone. Assim que o detetive olhou para a foto, ele imediatamente soube onde o fugitivo estava. Então, agora olhe para a imagem e diga onde o criminoso está e como é possível saber disso.
resposta correta é: o criminoso está na casa A, pois o seu carro está posicionado com a frente voltada para a estrada. E isso foi justamente para que ele possa fugir rapidamente se necessário. A viagem romântica. Durante as férias, o senhor e a senhora Brown decidiram fazer uma viagem às montanhas, mas 2 dias depois, o senhor Brown voltou para casa sozinho. Após sua chegada, ele imediatamente foi à polícia e disse ao detetive que, durante uma trilha em uma das montanhas, sua esposa caiu e faleceu. No dia seguinte, o detetive foi até a casa do senhor Brown e o prendeu por matar sua esposa. Desesperado, o homem acabou confessando ter cometido o crime. Ele só queria saber como o detetive havia descoberto que ele era o assassino. Claro que o detetive não contou todos os seus métodos. Ele apenas disse que havia falado com o agente de viagens de manhã e que ele lhe disse algo. A pergunta é a seguinte: o que você acha que o agente de turismo contou para o detetive? Nós concordamos que esta não é uma tarefa fácil, mas se você pensar um pouco, logo tudo ficará muito claro. O agente de viagens disse ao detetive que, ao planejar as férias, o Sr. Brown tinha comprado 2 passagens de ida e apenas uma passagem de volta. Assassinato entre amigos. Kate e Alex moravam em uma casa grande com 4 de seus amigos, Mia, John, Jennifer e Jane. Um dia, depois de voltar do trabalho, Alex encontrou Kate morta no sofá e imediatamente chamou a polícia. O detetive que atendeu a chamada percebeu que Kate tinha sido morta muito recentemente. Ele imediatamente começou a interrogar todos os 4 amigos que estavam em casa no momento do crime, e eles contaram o que estavam fazendo. A Mia disse que estava na cozinha. Ela afirmou que tinha voltado do trabalho umas 2 horas atrás e imediatamente tinha ido cozinhar. O John afirmou que estava lendo um livro, sentado em uma espreguiçadeira no jardim, e disse que não tinha saído de lá desde manhã. A Jennifer falou que estava na piscina e disse que tinha passado pelo menos 3 horas nadando. A Jane disse que estava em seu quarto desenhando. Depois de ouvir atentamente cada um dos amigos, o detetive pediu a todos para mostrar as suas mãos e imediatamente percebeu que um deles estava mentindo e que essa pessoa era o assassino. Agora vem a pergunta: qual dos amigos é o assassino e como o detetive se deu conta disso? Não foi à toa que o detetive pediu para examinar as mãos dos jovens depois de ouvir cada um deles. A assassina era Jennifer, pois depois de ficar na piscina por 3 horas, a pele das mãos ficaria enrugada. No entanto, as mãos da menina estavam lisinhas. Uma tragédia policial. Um policial estava de folga e logo cedo brigou com a sua esposa e saiu de casa, deixando as suas chaves e o seu telefone. Quando ele voltou para casa à noite, ele encontrou os seus colegas de trabalho, a sua esposa assustada e um homem morto no chão. O policial pediu para sua esposa contar o que aconteceu. Ela falou que ela estava sentada na sala de estar quando ouviu a campainha. Ela pensou que era o marido que tinha voltado e abriu a porta sem verificar quem era. Então o criminoso a empurrou e entrou no apartamento. Ela o atacou com uma faca que estava na mão dela. Ao ouvir isso, o policial ordenou que seu colega que atendeu o ocorrido prendesse a sua esposa por planejar o seu assassinato. E agora vem a pergunta: como o policial adivinhou que a sua esposa queria matá-lo?
É hora de descobrir a resposta. O policial percebeu que a sua esposa queria matá-lo porque ela foi abrir a porta com uma faca na mão, pensando que era ele quem tinha chegado em casa. Laços de sangue. Por último, deixamos um caso mais complicado. Uma vez, um milionário foi assassinado em sua própria casa com um tiro na testa. O magnata tinha 3 filhas, Lisa, Lara e Laura. O detetive interrogou as filhas assim que chegou no local do crime. A Lisa contou que naquela mesma noite, ela, Lara e o seu pai tinham ido ao teatro. Elas chegaram em casa e foram andando pelo corredor. O pai ia na frente, seguido pela Lara e depois pela própria Lisa. Quando o pai estava subindo as escadas e já estava quase chegando no 2º andar, a Laura entrou na casa e atirou nele. A Lara confirmou todos os detalhes ditos por Lisa. Então, o detetive perguntou a Laura onde ela estava naquela noite, enquanto os outros estavam no teatro. A Laura disse que estava visitando uns amigos e que quando ela entrou na casa, seu pai já estava morto. Depois de escutar a história de Laura, o detetive percebeu imediatamente quem tinha matado o milionário. Bem, como você já deve ter adivinhado, é hora da pergunta: quem era o assassino e como o detetive descobriu isso? Essa não foi uma tarefa fácil, mas esperamos que você tenha acertado. Agora lhe contaremos qual é a resposta correta, para que você possa verificar se você está certo. Depois de pensar cuidadosamente, o detetive percebeu que Lisa e Lara estavam mentindo e eram as assassinas. Afinal, se Laura tivesse atirado em seu pai, a bala teria atingido a parte de trás da cabeça dele, já que ele estava subindo as escadas e, consequentemente, estava de costas para a porta. E aí, pessoal, vocês acertaram as respostas dos nossos enigmas? Conte para nós nos comentários e não esqueça de curtir o nosso vídeo. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.